Então agora, em cenários lindos e exuberantes do sul da Nova Zelândia, conheça o Jamerson. Nós estamos aqui na Nova Zelândia, hoje você vai conhecer o James. James Bond, será que é ele? Bom, vamos ver, né? E aí, você que é o James Bond? É, o Jamerson. Jamerson, É. tá, mas o pessoal chama de James também. Sim, lá no Brasil minha família me chamava de James, Sim. mas aqui eu sou mais conhecido como Jamerson. Ah, então aqui é o Jamerson. É, Que legal, e de onde que você é do Brasil? de Blumenau, Santa Blumenau? Catarina. Mas é pertinho de Joinville? Pertinho, Pertinho né? da nossa cidade. A gente se bobear se conhecia e agora que nós soubemos disso. Ah, então você nasceu em Blumenau mesmo? Não, eu nasci em Pato Branco, no Paraná, Sim. Tá, e como é que foi parar em Blumenau? porque meus pais, eles foram uns imigrantes dentro do Brasil. Eles moraram em Sim. São Paulo, União da Vitória, Pato Branco, Blumenau, várias cidades. E a tua infância foi em Blumenau mesmo? Foi em Blumenau, a partir dos 7 anos de idade. Ah, é? E aprontava muito quando era pequeno? O que fazia em Blumenau lá? Aprontava um pouquinho. Ah, é? Na escola a gente fazia bastante coisa assim, arte, né? Encrencava, né, professor? É. Mas eu também, na adolescência, eu participei de campeonato de mountain bike, Opa, corria bastante então. e jogava bastante futebol também. Você teve alguma experiência com Deus na tua infância? Quando eu tinha 7 anos de idade, foi um pastor, até não é coincidência que as coisas de Deus não são coincidência, ele é um pastor judeu. E ele esteve lá na igreja onde eu frequentava e ele me chamou lá na frente, então foi a partir dali que eu tive o chamado de Deus na minha vida. E ele profetizou coisas que iriam acontecer na minha vida e eu recebi o dom de línguas com 7 anos de idade. Experiência maravilhosa. Experiência inexplicável. Experiências com Deus são assim, inexplicáveis. E qual que é o chamado de Deus na tua vida? O chamado que Deus tem colocado no meu coração é de pastoreio. Que aqui muitas pessoas vêm para Jesus e conhecem Jesus aqui na Nova Zelândia e a gente trata dessas pessoas com carinho, como crianças, e vai cuidando dessas pessoas tanto na parte espiritual como também de outras maneiras, e a gente sente assim o amor de Deus invadindo as nossas vidas. Então a gente entende um pouco aqui, vendo essas ovelhas que estão aqui. Até estamos aqui, né, do lado das ovelhas. A gente entende o amor, aquela passagem que Deus diz, né? Quando tem uma ovelha só que sai do rebanho, ele tem que ir atrás daquela ovelha. Então é assim que esse desejo que eu sinto no meu coração, de buscar de um por um e tratar de cada vida individualmente. Tá, e essa chama que você tinha, né, no teu coração de viajar para fora do Brasil aconteceu realmente na tua vida. Você foi para Portugal e Deus fez muita coisa na tua vida lá. E aí eu queria saber exatamente o que Deus fez lá. Bom, esse chamado que eu tive quando eu tinha 7 anos de idade, ele sempre veio se confirmando no decorrer dos anos. E essa chama hoje eu entendo que essa chama de sair do Brasil fazia parte desse chamado de Deus na minha vida, como aprendizado. Então eu fui para Portugal, ajudei a formar a primeira igreja lá, e com mão de obra e de várias maneiras. E Deus fez milagres na minha vida lá em Portugal. Deus tratou da minha vida para mim crescer espiritualmente. Eu tive que aprender a depender de Deus lá, de todas as maneiras. E minha família, a gente teve que aprender a viver Deus nas nossas vidas. Você falou em milagres, me conta aí, milagre mais marcante na tua vida. Sei que aconteceu vários milagres em Portugal, né? Pelo que a gente já conversou antes, mas qual que foi o mais marcante na tua vida? Bom, um dos milagres que marcou bastante, que eu conto sempre, eu até brinco no começo quando eu vou dar esse testemunho, porque eu digo assim, homens, vocês vão aprender a não fazer comida para suas esposas. Mas isso não é verdade, tem que fazer. Sim. Eu fui fazer uma janta para minha esposa e então eu estava preparando a comida e
E quando eu estava fazendo, eu coloquei uma panela de óleo para esquentar, para fazer batata frita. E quando... Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Tava conseguindo fazer a batatinha? A batatinha ainda não estava lá, mas foi muito rápido. Quando eu me virei para falar com a Manu, e quando eu viro de volta tinha fogo na panela já dentro do óleo. E aquele fogo... Tinha começado uma labareda de fogo? Começado. Eu não vi como, porque quando me virei o fogo já estava aceso. Sim. E então aquele fogo aumentou, alcançou a cozinha americana. Então eu peguei a panela, coloquei dentro da pia porque a pia é mais baixa, né? Daí não ia alcançar na cozinha americana. E parece que aquilo aumentou mais ainda o fogo. E então estava queimando a cozinha americana toda. Mas chegou a pegar no teto, na parede? Chegou, o fogo fazia a volta assim, batia na cozinha americana, fazia a volta e encostava no teto. Nossa. Já estava no teto da cozinha de uma panela, até não dá para meio que entender isso, né? Sim, e o que tu fez? Tava tudo preto já. E daí eu peguei a Manu, levei para a porta e daí veio o pensamento, né? Como eu sou imigrante aqui em Portugal, o que vai acontecer? Quantas pessoas que vão morrer aqui para cima, que era no 7º andar, num prédio de 11 andares, se eu não estou enganado. E quantas pessoas que vão morrer agora, eu vou ser preso, não sei o que vai acontecer. Veio esse pensamento na minha mente. Mas daí eu lembrei que eu tenho um Deus e eu clamei Ele. E quando eu falei assim, meu Deus, então o fogo voltou para a panela e se apagou. Nossa, isso parece filme? Parece filme. É a mesma coisa, exatamente. Reduziu? Como se voltasse a cena? É como se estivesse voltando uma cena de um filme, como você rebobina, que volta a cena. É isso que aconteceu com o fogo, ele voltou para dentro da panela e morreu. Nossa, glorificar o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pois é, você aceitou Jesus quando você tinha 6 anos de idade, então você já estava em Portugal, já tinha 22, 23 anos ali trabalhando. Mas foi em Portugal que você começou a viver a dependência de Deus, pelo que você falou comigo antes. E o que exatamente você viveu com relação à dependência de Deus? Podia falar um pouquinho para nós? Eu aprendi a depender de Deus na parte material, primeiramente, porque chegou um tempo que eu fiquei sem trabalho e a comida foi acabando e eu orando e falei, Deus, eu confio em Ti, porque Tu és o meu Deus. E o meu Deus é verdadeiro e vive. E assim eu fui orando e chegou no último dia, quando acabou a comida, alguém bateu na minha porta. Toc, toc, toc. Jamerson, se arruma aí que a gente vai lá no mercado. Vamos fazer uma compra. Então o nosso Deus é maravilhoso, Ele não deixa faltar nada nas nossas vidas. E também no trabalho eu aprendi a depender de Deus. Porque às vezes, por a gente trabalhar com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, a gente pensa que a gente pode fazer as coisas, né? E por eu trabalhar bastante, eu trabalhava bem duro e eu era conhecido na cidade, porque era uma cidade pequena, então eu pensei, eu nunca vou ficar sem trabalho aqui nesse lugar. Mas acabei ficando sem trabalho, porque eu tive que aprender a entregar minha vida toda a Deus e não deixar segurar alguma parte da minha vida. E só quando eu falei, Deus, eu realmente preciso de Ti nessa parte também, porque não adianta eu trabalhar do jeito que eu trabalho e sem Te consultar. Então quando eu consultei Deus e pedi para Deus, Ele proveu o trabalho na minha vida também. Então você já está há 3 anos e meio aqui na Nova Zelândia, em Queenstown, tá? E a gente está no final do inverno aqui, né? Então tem um pouquinho de neve ainda nas montanhas, a gente tá fazendo aqui. Mas eu quero saber se você realmente sabe brincar nessa neve aí, já que vamos aproveitar esse pouquinho do gelo aqui que ainda tem. Pois é, agora vamos ver se o inexperiente de neve vai ganhar um banho de neve. Vamos ver então aqui, ó. Vamos lá. Ai, é gelado! É gelado! Vamos fazer um sorvete agora. Chuta, chuta, chuta! Agora tem uma pegadinha. Vem, cara! Valeu! Deu bom, hein? Bora!
Pois é, mas suas experiências em Portugal foram muitas, como você contou, com relação a milagres e tudo mais. Mas Deus começou a usar muito a sua vida lá. Através da tua vida, muitas pessoas foram tocadas e a gente quer saber um pouco mais dessa história. Deus começou a me usar quando eu fui já para Portugal, que tinha um pastor amigo meu lá e eu ajudei ele na formação de uma igreja lá. E muitas pessoas vieram para Jesus naquela igreja e hoje tem uma igreja lá estabelecida com cerca de 300 pessoas. E então eu mudei de cidade, muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu fiquei um período indo em outra igreja em Lisboa, mas quando a gente tem um chamado de Deus, não adianta a gente querer fugir do chamado, porque Deus sempre acaba puxando a nossa orelha, né? E então, novamente, o Espírito Santo de Deus estava me incomodando para que eu começasse um trabalho na minha casa. E no primeiro sábado eu tinha 26 pessoas. Pois é, então como é que você veio parar aqui na Nova Zelândia, nesse cenário estressante aí? Como Deus te trouxe até aqui? O que me trouxe a Nova Zelândia foi diferente de Portugal, porque em Portugal eu tive a intenção mais de trabalho do que trabalhar para Deus. Então eu fui para lá e fui com a intenção de trabalhar 2 anos e voltar para o Brasil. E agora já está completando 10 anos que eu estou fora do Brasil. Mas para Nova Zelândia o que me trouxe foi mais trabalhar para o ministério, para Deus. Então foi bem diferente já. Deus já colocou esse sentimento em ti para ajudar as pessoas e trabalhar para Ele. Exatamente, para cada vez levar mais pessoas a conhecer Jesus. E é o que está acontecendo? E é o que está acontecendo, graças a Deus. Deus tem aumentado o meu ministério cada vez mais e mais. As pessoas que eu já conheci realmente são pessoas transformadas, hein? Como Deus tem te usado aqui? Deus tem me usado de várias maneiras, pastoreando com os casais, em ajuda pessoal e muitas pessoas vêm a conhecer a Jesus através da minha vida. Porque às vezes a gente não precisa pregar nada para elas, a nossa própria vida já prega algo diferente. Porque quando a gente tem Jesus, a gente vive de maneira diferente. Lá em Portugal você ralou muito, trabalhou muito. Bastante. Né? Por mais que Deus te usou muito na obra também, mas aqui na Nova Zelândia parece que está diferente. Você também trabalha, né? Não vive só no ministério, assim, só no trabalho. Né? Você tem o teu trabalho, mas você tem muito tempo para a obra também, né? Aqui eu estou tendo mais tempo para a obra. Eu tenho pedido cada vez mais tempo para Deus e Ele tem me proporcionado esse tempo. Para a gente poder cada vez estar mais tempo trabalhando para Ele. Porque essa é a minha intenção. Trabalhar cada vez mais para Deus, porque Ele nos dá toda essa beleza, toda a alegria de viver e às vezes a gente não pode retribuir. Então eu estou conseguindo aqui conciliar o trabalho com o trabalho na igreja e todas essas coisas. E a tua família, como é que ela vê isso na tua vida? A minha esposa apoia, porque ela entende o meu ministério e isso é muito importante num casal, quando um apoia o outro. Eu que também estou trabalhando com casais aqui, um casal é muito importante que não tenha briga, que nunca vá dormir, coloca o travesseiro, a cabeça no travesseiro e durma naquela noite brigado, mas sim, sempre que todas as noites você peça perdão para sua esposa e demonstre o seu amor por ela. Se você fosse para contar algo que aconteceu mais marcante aqui na Nova Zelândia, o que você se lembra? O que você contaria? Tem muitas coisas, porque quando a gente vai para algum lugar, a gente fica até se questionando no início sempre, né? Mas será mesmo que Deus me trouxe para cá? Então, logo no início, quando eu cheguei aqui, eu fui ao mercado e eu levei $200, porque eu não tinha muito dinheiro que eu tinha que mandar para pagar a minha passagem. E eu coloquei $20 de combustível. E quando eu cheguei no mercado para fazer a primeira compra, com $180. E uma primeira compra você não tem nem sal, né? Então gasta um bom dinheiro. Gasta bem mais. E daí quando eu estava passando a compra, chegou nos $170. Eu sem falar inglês ainda, falei stop para parar, que eu não tinha mais sabia, dinheiro. Né, falar inglês? Stop eu sabia. E daí a mulher até me olhou assustada, que eu falei meio assim.
E daí eu não tinha mais dinheiro para passar o restante da compra. E daí um milagre de Deus aconteceu, porque a pessoa que estava atrás de mim mandou eu passar toda a compra em inglês. Nossa. E me deu dinheiro na mão que ele pagaria o restante da compra. Nossa, então Deus. É provas que Deus está Agindo na tua acompanhando a gente aqui nesse lugar, né? Glória a Deus. Deus fez tantas coisas na tua vida. Deus fez com que você saísse do Brasil, fosse até Portugal. Lá você aprendeu, ralou, cresceu muito. Aí você começou a abrir igrejas lá. Deus fez com que você saísse de Portugal, viesse até Nova Zelândia. Aqui você já está há 3 anos e meio. E aqui de novo Deus tem agido, trabalhado através da tua vida. E nós queremos saber como é que é esse relacionamento com Deus todos os dias. Como é que é o teu relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Como funciona isso na sua vida? Todos os dias, de madrugada, às vezes eu tenho acordado e tenho sentido o desejo de conversar com Ele. E a gente conversa com Deus e consegue sentir a presença dele, que é diferente de você conhecer Deus por ouvir falar. Quando você recebe Jesus na sua vida, como eu recebi, eu agora conheço Ele diferente, porque Ele vive dentro de mim. Eu consigo conversar com Ele. E isso é uma coisa extraordinária, que não tem explicação. James, só tenho a te agradecer, cara. Realmente Deus transformou a tua vida, hoje tu é um homem de verdade, cara. Hoje nada mais pode segurar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, cara. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe muito mais. Assim como eu estou segurando este pequeno globo terrestre na palma das minhas mãos, assim também acontece com Deus. Na palma das mãos dele está tudo que foi criado, tudo passa pelas suas mãos, inclusive o planeta Terra e todas as pessoas que já passaram por aqui e as que ainda estão, eu e você, estão na palma das mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Só que é o seguinte, para se tornar filho de Deus, eu preciso aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque quando nós nascemos criaturas. E para ser filhos, é somente para aqueles que realmente querem. E eu te convido, nesta hora, para você se tornar filho de Deus e acreditar que Deus é o Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho Jesus, para que o meu e o seu pecado fossem perdoados e você tivesse um dia, um céu, um lugar, uma morada, mesmo depois da morte. E eu quero te convidar, quer aceitar Jesus Cristo? Então, abre o teu coração, fecha os teus olhos e é uma oração muito simples. Eu oro contigo agora. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Eu te peço, Jesus, entra nele, faz morada, senta no trono do meu coração, lidera a minha vida, porque agora eu quero ser o teu filho. Jesus, perdoe todos os meus pecados, eu te peço em nome de Jesus. Ei, papai, escreve meu nome no livro da vida, porque um dia eu quero morar lá no céu contigo. E eu te peço assim no nome de Jesus. Governa a minha vida assim como tu governa todas as coisas, eu te peço, em nome de Jesus. Não se esqueça, Jesus te ama e tem um plano lindo na sua vida. É só você crer. E que Deus te abençoe.